Olá, que a graça e a santa paz do Senhor Jesus esteja contigo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou o pastor Rogério Lourenço e quero convidar você a inscrever-se no meu canal para nos ajudar aí, dar uma forcinha aí também no like, porque isso fortalece muito o nosso canal. Você que já é inscrito e já acompanha meu conteúdo, que Deus em Cristo te abençoe também. Nós vamos hoje para o segundo vídeo, mais um vídeo da série Apologética. Nós já temos um vídeo aqui na playlist, série Apologética sobre o Adventismo do sétimo dia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas doutrinas, ensinamentos das testemunhas de Jeová. Antes de entrar nesse vídeo propriamente dito, no estudo, melhor dizendo, eu quero dizer que esse vídeo não tem um cunho ofensivo, não estamos aqui para depreciar ninguém, somente um vídeo explicativo, um vídeo didático do que a Bíblia realmente diz sobre algumas doutrinas que nós vemos por aí, ok? Então nós vamos ver algumas doutrinas que são ensinadas pelas testemunhas de Jeová. A primeira delas é sobre Jesus. Eles dizem, as testemunhas de Jeová, dizem que Jesus, ele não é Deus, Jesus é um ser criado, ou seja, Jesus é o arcanjo Miguel. Agora, nós entendemos pela Bíblia Sagrada que existe só um Criador. Não pode haver dois Criadores. E esse Criador de todas as coisas se chama Deus. E olha o que a Bíblia diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17, falando sobre Jesus. O versículo 16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele. O texto é muito claro em dizer, tudo foi criado por ele. E antes dele, e ele é antes de todas as coisas, porque ele é Deus, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, Jesus, ele é o Criador e ele é o sustentador de todas as coisas. Então, partindo da premissa que existe somente um Deus Criador, e o texto está dizendo que Jesus é Criador e que Jesus é sustentador de todas as coisas, isso nos leva à conclusão que Jesus é Deus. E eu vou citar somente esse texto, mas existem outros, como Tomé, quando Tomé vê Jesus após a ressurreição, ele exclama, Senhor meu e Deus meu. Não pode ser um segundo Deus, porque aí nós seríamos idólatras, como as testemunhas de Jeová acusam, aqueles que creem na Trindade, que nós somos idólatras. Mas quando você assume, você parte da premissa que Jesus é um Deus menor, na verdade, você se torna um idólatra, porque a Bíblia diz que existe só um Deus, Criador de todas as coisas. Uma segunda doutrina que eles ensinam é que a Trindade ela é um ensinamento satânico, Mas a Bíblia ela está repleta de textos que diz que há somente um Deus subsistente em três pessoas. Ou seja, o apóstolo João, na sua primeira epístola, lá no capítulo de número 5, versículo de número 7, diz, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um, ou seja, um só Deus. Não existem três deuses, Existem três pessoas em um só Deus.
distintas umas das outras, mas subsistentes na mesma essência. Então, a Trindade, ela não se encontra na Bíblia, como também não se encontra na Bíblia, né, que Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente. Essas palavras também não se encontram na Bíblia, mas são doutrinas bíblicas. Deus sabe tudo, ele é onisciente. Deus pode tudo, ele é onipotente. E Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso quer dizer que ele é onipresente. O fato de não ter a palavra na Bíblia não quer dizer que essa doutrina não existe. Então a Trindade, ela é bíblica. Uma outra doutrina que os testemunhos de Jeová ensinam é que o Espírito Santo, ele é uma força ativa, ele não é uma pessoa. Tá? Quando você pega uma tradução do Novo Mundo, você abre em Gênesis 1 e 2 e vai ver ali que o Espírito de Deus, né, nas nossas versões, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sobre a face do abismo, né? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A tradução do Novo Mundo diz que a força ativa de Deus se movia sobre as águas. Agora, o Espírito Santo, ele é claramente uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. Por quê? Porque ele fala, né? Quando você vai para Atos, capítulo 28, versículo 25, você vai ver, Atos 13, melhor dizendo, ainda primeiro aqui, Atos 13, está mais perto aqui da onde eu estava procurando. Verso 1 diz, verso 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo disse, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então o Espírito Santo fala. Uma força ativa, uma energia não fala. Quem fala é uma pessoa. Então por isso o Espírito Santo é uma pessoa. Outra prova de que o Espírito Santo é uma pessoa, nós encontramos na história de Ananias e Safira, Atos capítulo 5. Eles mentem a Deus, né? E olha que coisa interessante, ó. Versículo 3 do capítulo 5 de Atos, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte da herança, ó, mentistes ao Espírito Santo. E aí no versículo 4 ele diz, finalzinho, não mentiste aos homens, mas a Deus. Quer dizer, o Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo é uma pessoa porque pode-se mentir a ele. Pode-se mentir ao Espírito Santo. Como que você vai mentir a uma força? Vamos pegar aí a energia da sua casa. Você chega perto do interruptor ou de uma tomada e começa a mentir para essa força. É algo ilógico, né? E também, só mais um exemplo aqui, de que o Espírito Santo é uma pessoa, é que ele se entristece. Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito de Deus. Uma força ativa, um poder, não pode entristecer-se. Entristecer é característica de pessoa, tá bom? De pessoa. Um outro ensinamento que as testemunhas de Jeová ensinam é sobre o corpo governante. Quem é o corpo governante? É a cúpula dos líderes mundiais das testemunhas de Jeová. Então eles dizem que só eles são autorizados a interpretar a Bíblia. E o engraçado, né, é que lá em Atos 17, Paulo, ele está pregando em Bereia e
não tem nenhum corpo governante, não tem nenhuma elite, digamos assim, que se julgava a única autorizada a interpretar as Escrituras. Muito pelo contrário. A Bíblia diz, Atos 17:11, que os bereanos, eles foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Sabe por quê? Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então Paulo pregava e os bereanos examinavam a pregação de Paulo, eles estudavam e automaticamente eles interpretavam a mensagem baseado na interpretação que eles tinham das Escrituras, ali até o momento já escritas, né, no seu tempo, as Escrituras do Antigo Testamento. Então eles examinavam, estudavam e interpretavam a Bíblia. Então esse é mais um ensinamento que não se encontra base no texto bíblico, né? Qualquer um pode interpretar a Bíblia, lógico que com as regras da hermenêutica, com muito respeito, mas nós temos essa oportunidade de interpretar a Bíblia. Você tá vendo esse vídeo e você tem toda a autoridade, toda a liberdade para discordar daquilo que eu estou dizendo aqui, né? Você tem toda a liberdade para discordar daquilo que eu estou dizendo aqui, porque você pode interpretar as Escrituras. Um outro ensinamento que eles usam é que existem duas classes de salvos, os que vão morar no céu e os que vão morar na terra. No céu só vão morar os 144 mil, né, que está lá em Apocalipse. Mas quando você vai para o livro de Apocalipse, então esses, na visão das testemunhas de Jeová, eles vão morar na terra, no céu, e os demais vão morar na terra. Mas quando você olha para Apocalipse, capítulo 21, você vai ver que Deus, a Nova Jerusalém, ela desce do céu. E olha que coisa interessante, versículo 3. No 2, João vê a cidade, a santa cidade, a Nova Jerusalém e tal. E no versículo 3 está escrito assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. O que é o tabernáculo de Deus aqui? Olha o contexto. No versículo 2, João vê a santa cidade que descia do céu. A Bíblia diz que haverá um novo céu e uma nova terra. Está aí no versículo 1 de Apocalipse. Apocalipse 21, versículo 1. Essa santa cidade desce do céu e João diz: Eis aí o tabernáculo de Deus, que está descendo também, que é a Nova Jerusalém, e Deus habitará com os homens. Não diz com 144 mil, e muito mais que Deus está descendo, a Nova Jerusalém está descendo do céu. Então, o estado eterno, novo céu e nova terra, como diz um hino da nossa harpa cristã, hão de ser a mesma grei. Eles vão ser um estado só, nós vamos ter acesso ao próprio Deus, vamos ter acesso ao novo céu, à nova terra, nós vamos ter acesso a Deus continuamente. Então não tem esse negócio que 144 mil vai morar no céu e o restante vai morar na terra, né? Isso não tem base bíblica, com todo respeito às testemunhas de Jeová. Uma outra heresia, né, que eles ensinam está em que o inferno não é eterno. Não há um inferno eterno e as almas dos ímpios vão ser aniquiladas e não vão sofrer
eternamente. Só que o interessante é que em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Atormentados para todo o sempre. Só que no mesmo lago de fogo, não existe outro lago de fogo. O mesmo lago de fogo que Satanás será lançado, que a besta será lançada, o anticristo, o falso profeta serão lançados ali, é o mesmo que os ímpios serão lançados também, o mesmo lugar. Olha o versículo 15, do mesmo contexto, né, no juízo final aí agora. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui já falando de pessoas ímpias que não estão no livro da vida, tá? Na vida eterna. Eles não estão arrolados lá, porque eles não são salvos, são ímpios. Vão ser lançados no lago de fogo. Agora, para encerrar esse ponto, o interessante, há um texto em Mateus capítulo 25, que com todo respeito, não tem como sair fora disso aqui, né? Mateus capítulo 25. Marquei aqui a referência. Não, a referência certa, Mateus 25, 46, achei que tinha marcado errado. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O argumento das testemunhas de Jeová e dos adventistas que também creem nesta doutrina, haja vista que Charles Taze Russell, o fundador das testemunhas de Jeová, ele era familiar aos ensinos adventistas da sua época, né? Então deve ser por isso que eles têm essa mesma visão. Os dois grupos religiosos têm a mesma visão. Agora, o argumento que eles dizem aqui é que a palavra aionios, que é o grego para eterno e eterna, né, não quer dizer algo que será eterno para todo sempre. Só que o interessante é que diz assim, que os ímpios vão para o tormento eterno. Então, segundo eles, o eterno aqui não é eterno. Só que o eterno e a eterno tormento e eterna vida estão no mesmo contexto, são a mesma palavra grega, aionios. Por que que então a vida tem que ser eterna e o tormento não é eterno? Então é muito difícil sair desse argumento, porque estão no mesmo versículo, falando de dois assuntos diferentes, mas de eternidade, né? E mesma palavra grega, e um é eterno e o outro não é. Então isso é discrepante. Então nós temos aqui que o inferno é eterno. Tá? É um eterno sofrimento. A Bíblia chama isso de tormento eterno. Ok? Espero que eu tenha contribuído aí para o seu enlevo espiritual. Volto a dizer que este vídeo não é para criticar ninguém, para depreciar ninguém, é apenas um estudo bíblico daquilo que eu entendo como bíblico, né, levando em consideração as testemunhas de Jeová, algumas doutrinas que eles ensinam. Se você chegou até aqui no vídeo, não custa nada deixar o like e se inscrever, compartilhar este vídeo com os obreiros da sua igreja, a sua igreja, os irmãos, as irmãs, mocidade, adolescentes, jovens, adultos, né? Para que mais pessoas venham ter conhecimento aí do nosso canal e também estudar a Bíblia conosco. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima.